Olá, estudante! Nesse vídeo de hoje, nós vamos corrigir alguns exercícios da atividade 2, exercícios que surgiram mais dúvidas durante essa semana e que nós vamos tratar de algumas propriedades. Iniciando pelo exercício 1, que diz assim: sabendo-se que os números x mais 1, 3x, 4x mais 3, nessa ordem, estão em uma progressão aritmética, determine a razão. Só para recordar aqui uma coisa, então, até então nós falamos de progressão aritmética e apresentamos duas fórmulas muito importantes. A fórmula do termo geral de uma PA, com qualquer sequência, qualquer termo de uma sequência em progressão aritmética pode ser representado dessa forma. Qualquer termo de uma PA pode ser escrito dessa forma. E outra fórmula muito importante que apresentamos na última aula foi a da soma dos termos de uma PA. Então, voltando aqui para o exercício, ele fala que eu tenho três números que, nessa ordem, formam uma progressão aritmética. Para resolver esse exercício, nós vamos precisar de algumas propriedades da PA. E nesse vídeo, o que nós frisaremos é isso, as propriedades de uma PA. Propriedades que vão ajudar vocês a resolverem os exercícios pela frente. Bem, só para exemplificar aqui, vamos supor uma sequência, aqui é uma sequência qualquer, só estou exemplificando a parte. A seguinte sequência, 3, 5, 7, 9 e assim segue. Ela é uma PA. Por que ela é uma PA? Aqui ela é uma sequência crescente e ela é uma PA porque ela cresce na mesma razão. De 3 para 5, aumentou 2. De 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 9, aumentou 2. Então, ela está aumentando na mesma razão. Por isso, é uma PA. Veja só. Uma propriedade importante de toda PA é que qualquer termo ele pode ser escrito como a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Aqui eu dei o exemplo do 5. Olha só, o antecessor do 5 é o 3, o sucessor do 5 é o 7. Se você fizer a média aritmética do 3 com o 7, você vai obter o próprio 5. Professora, média aritmética? Sim, soma dos termos dividido pela quantidade de termos somados. Então, olha só, o 5 pode ser representado pela média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Vamos conferir. Se eu somar o antecessor com o sucessor e dividir por 2, vai dar 5. Se você tentar fazer isso com 7, por exemplo, o antecessor do 7 é 5, o sucessor do 7 é 9. Tira a média aritmética do 5 com 9. 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2, 7. Tá certo? Então, essa é uma propriedade importante. Qualquer termo de uma PA pode ser escrito como a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Sendo assim, vamos utilizar essa propriedade nessa questão. Vamos escrever esses números aqui em parênteses, né? Para representar uma sequência. E olha só, eu tenho três termos aqui. Eu tenho o termo x mais 1, que é o primeiro termo, porque o exercício fala que é nessa ordem, então x mais 1 é o primeiro. 3x é o segundo termo e 4x mais 3 é o terceiro termo. Como é uma PA, pela propriedade que a gente acabou de ver, o 3x ele pode ser escrito como a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. O antecessor de 3x, x mais 1. Sucessor de 3x, 4x mais 3. Então, se a gente for tirar a média aritmética do antecessor com o sucessor, vai ficar assim. O antecessor x mais 1 mais o sucessor 4x mais 3 dividido por 2 tem que dar 3x. Pronto, usei a propriedade aqui para construir, para montar essa equação. Agora é só resolver a equação. Para iniciar a resolução dessa equação, eu vou somar aqui os termos que tem x nesse numerador e os números. X mais 4x, 5x, e 1 mais 3, 4. Então, reorganizei dessa forma. Agora é só multiplicar cruzado. O 2 está dividindo, vai multiplicando. Ficou assim. 5x mais 4 igual a 6x. E agora é isolar o x.
o 5x está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Resolvendo isso aqui, 6x menos 5x é igual a x, então x é igual a 4. Só que não é o que o exercício pede a razão. Então, vamos voltar aqui em cima e substituir nessa sequência, nesses números da sequência, o valor de x. Então, aqui, substituindo onde tiver x por 4, vai ficar resolvendo essas continhas, nós vamos obter a sequência dos números 5, 12 e 19. O exercício pede a razão dessa sequência, que é uma PA. Se é uma PA, a razão é calculada como um número menos o seu antecessor. Então, 12 menos 5, razão igual a 7. Tu poderia ter feito 19 menos 12, que vai dar 7 também. E é isso, questão 1. O exercício 2 diz o seguinte: João começou a guardar moedas de 50 centavos com o propósito de economizar para comprar um videogame. Ele começou com R$1 e a cada dia guardava mais R$2. Ao final de 285 dias, quantas moedas de 50 centavos João terá juntado? Então, para resolvermos esse exercício, vamos entender primeiro os dados fornecidos por ele. Ele fala o seguinte, que João estava juntando uma certa quantia para comprar um videogame e estava juntando sempre moedas de 50 centavos, porém em uma determinada ordem. No primeiro dia, ele guardou R$1. Então, vamos anotar aqui. Primeiro dia, João guardou R$1. E a cada dia que se passava, João guardava mais R$2. Então, no segundo dia, ele vai ter guardado outros R$2. Então, se ele tinha R$1 e guardou mais R$2, no segundo dia, João tinha R$3. Como ele guardava mais R$2 a cada dia, no terceiro dia, ele vai ter quanto? Vai ter juntado quanto? Vai ter juntado os R$3 que ele já tinha, mais R$2. Então, ele vai ter juntado um total de R$5. E assim sucessivamente. No quarto dia, João vai ter juntado R$5 do dia anterior, mais R$2. Então, ele vai ter juntado R$7. E assim segue a sequência, sempre aumentando, se você perceber, de 2 em 2. Por isso, ela é uma progressão aritmética. Ela vai aumentando, vai sempre somando 2, ou seja, a razão aqui é constante. Beleza. O que o exercício pede? Repare que aqui, esses números, 1, 3, 5, 7, vai aumentando de 2 em 2. Então, eles são os termos de uma sequência. Esse aqui é o primeiro termo, esse é o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo. Eu quero saber o termo, ou seja, o valor do dia 285, ou seja, da posição 285, tá certo? Como aqui vai aumentando de 2 em 2, é uma PA, a gente pode escrever dessa forma aqui, na forma de uma sequência. Esses são os termos dessa PA, 1, 3, 5, 7, que são os valores que ele juntou, que ele tinha juntado a cada dia. Ok, nosso objetivo aqui é descobrir o termo de posição 285. Então, basta usar a fórmula do termo geral. Vamos lá, relembrando a fórmula do termo geral, eu quero saber o termo de posição 285. Então, onde tiver N aqui, eu vou substituir por 285. Substituindo aqui os valores que eu tenho, A1 é 1, primeiro termo da sequência, o N é 285 e a razão, como nós havíamos dito, é 2. Resolvendo isso aqui, 285 menos 1 é 284, multiplicação vem antes de adição e, resolvendo tudo, 569. Então, o termo de posição 285 é 569. O que isso significa? Que no dia 200, que passados-se 285 dias, ele vai ter juntado R$569. Só que não é o que o exercício pergunta. Ele pergunta quantas moedas de 50 centavos João terá juntado. Agora é só você pensar. R$569. Concorda que R$1 em moedas de 50 centavos equivale a 2 moedas? Aqui eu tenho 569 reais. Então, eu tenho um dobro de moedas de 50 centavos, se a gente for considerar que tudo isso aqui é moeda de 50 centavos. Então, se 569 reais corresponde a 1.138 moedas de 50 centavos.
não entendi como chegou nessa quantidade aqui. É só fazer regra de 3. Olha só. R$ 1 corresponde a 2 moedas de 50 centavos. R$ 569, então, que é o que ele tinha juntado, corresponde a X moedas de 50 centavos. Só multiplicar cruzado e você vai obter esse valor aqui, tá certo? Então, vamos para o próximo. O próximo exercício, o exercício 4, ele diz assim: em um triângulo, as medidas dos ângulos internos estão em progressão aritmética de razão 30 graus. O maior ângulo desse triângulo mede, e aqui o exercício dá uma informação importante. Lembre-se, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Antes de começar a resolver esse exercício, eu vou desenhar um triângulo para entender melhor. Como ele não deu medida nenhum de um dos ângulos, chamei esse ângulo aqui de A, esse ângulo de B e esse ângulo de C, tá bom? A medida desse ângulo é A desse ângulo é B e a desse ângulo é C. Uma outra propriedade de uma progressão aritmética muito importante que nós vamos usar nesse exercício aqui é a seguinte. Vamos supor uma sequência qualquer. Essa sequência aqui. 3, 7, 11 e assim segue. Se você reparar, ela está aumentando de 4 em 4. Então, vamos lá. Se eu chamar esse 3 aqui de x, chamei o número 3 de x. Quem seria o número 7? Olha, professora, eu posso chamar de y. Sim, sim. Mas olha só que interessante. O 7, eu obtive ele como? Pegando 3 e somando mais 4, não foi? O 11 eu obtive ele como? Pegando 7 e somando mais 4. Sempre o anterior mais a razão, não é isso? Então, é isso que eu vou fazer. O 7, eu vou escrever ele como? O termo anterior mais a razão. Vai ficar assim. Então, eu chamei 3 de x. Se o termo anterior aqui é x, o 7, então, é x mais a razão. E continuando, quem seria o 11? O 11, então, seria o termo anterior mais a razão. O termo anterior ao 11 é quem? X mais R. Então, vai ser o 11, a gente pode escrever ele como x mais R mais a razão. Pronto, dessa forma. Então, o 3 é x, o 7 é x mais R, e o 11 é x mais R mais R. Só que a gente pode juntar esses dois R aqui, né? Vai ficar assim. Então, 3 é x, 7 é x mais R, o 11 x mais 2R. Conseguiu pegar o padrão? Se tiver o próximo número aqui somando, seria quem? Somando mais 4 seria o 15. O 15 a gente escreveria ele com x mais 3R. E assim sucessivamente. X mais 4R, x mais 5R, e assim segue. Então, toda progressão aritmética, eu posso escrevê-la dessa forma. Sendo o primeiro termo x, os próximos serão quem? O anterior mais a razão. Sendo assim, vamos voltar aqui para o nosso exercício. O exercício diz o seguinte: as medidas dos ângulos internos desse triângulo estão em progressão aritmética. Então, a gente pode escrever essas medidas, A, B e C, como se fosse uma sequência de números. E essa sequência de números corresponde a uma PA, a uma progressão aritmética. E se corresponde a uma PA, a gente pode usar as propriedades de uma PA. Como assim, professora? Eu posso reescrever esses números aqui da forma que eu acabei de escrever essa sequência aqui, usando essa propriedade. Então, se o A for x, o B vai ser x mais R e o C, x mais 2R, certo? Ótimo. Então, reescrevi para que nos ajude a resolver o exercício. Uma informação importante. Esse R aqui, que é a razão, o exercício nos dá, é 30 graus. Então, vamos substituir. Onde tiver R, substitui. Aqui, 2 vezes 30 é 60. Ok. Outra informação muito importante. O exercício nos lembrou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O que isso significa? Que se eu somar os valores desses 3 ângulos aqui, tem que ser igual a 180. Os valores dos ângulos desse triângulo são esses aqui: x, x mais 30 e x mais 60. Então, se nós somarmos esses valores, tem que ser igual a 180. Então, acabamos de montar aqui uma equaçãozinha. Se resolvermos essa equaçãozinha, encontramos o valor de x. Então, vamos à obra. X mais x mais x, 3x.
30 mais 60, 90, igual a 180. Aqui, resolvendo essa equação, 90 positivo vai para o outro lado negativo. 180 menos 90, 90. O 3 multiplicando vai dividindo. Então, x é igual a 30. Só que não é o valor de x que eu quero. Ele quer o valor do maior ângulo desse triângulo. Então, voltamos aqui. Esse aqui não são as medidas dos ângulos? Então, vamos voltar nessa sequência. E onde tiver x, nós vamos substituir por 30. Aqui vai ficar 30. Aqui, 30 mais 30, 60. E 30 mais 60, 90. Esses aqui são as medidas dos ângulos desse triângulo. Sendo o exercício pergunta o maior ângulo. Sendo 90 o maior valor, então a resposta do exercício é 90 graus. Certo? Então, vamos para o próximo. Exercício 7. O exercício 7 diz assim: considere a PA essa sequência. A soma dos termos dessa progressão aqui, considerando do 11º termo até o 41º termo, inclusive, é igual a quanto? Então, a primeira coisa a entender é o que o exercício pede. O exercício pede a soma dos termos dessa progressão aqui. Para fazer a soma dos termos, de uma PA, nós podemos usar aquela fórmula que eu coloquei lá no início. Lembram qual é? A soma dos termos de uma PA é o primeiro termo da sequência que eu quero somar, mais o último termo da sequência que eu quero somar, vezes a quantidade de termos que eu estou somando dividido por 2. Ok, vamos ver se temos os dados para resolver essa fórmula, para substituir nessa fórmula. O primeiro termo da sequência que nós queremos somar não é 1. Nós queremos somar de qual valor até qual valor? Nós queremos somar do 11º termo até o 41º termo. Então, o primeiro termo dessa soma vai ser o 11º termo. E o último termo dessa soma? O 41º termo. Então, para realizar essa soma, eu preciso encontrar esses dados primeiramente. Só que para encontrar esses dados, como que nós podemos fazer? Ah, professor, o 11º termo eu posso achar manualmente. Repare que aqui está aumentando de 3 em 3. Então, se eu for aumentando de 3 em 3 até o 11º, eu consigo descobrir quem é o 11º termo. Ok, mas fazer isso até o 41º termo leva um tempinho, né? Então, olha, nós podemos usar a fórmula do termo geral, é para isso que ela serve, para determinar qualquer termo de uma PA. Aqui eu quero determinar o 11º e o 41º termo. O 11º termo, escrevendo nessa fórmula aqui, pode ser escrito assim. Substituindo aqui, como é o 11º, onde tiver N vai ser substituído por 11, que é a posição. A1 é 1 e a razão é 3. Operando esses valores aqui, temos que a 11 é igual a 31. Agora, o 41º termo. O 41º termo, o A41, escrevendo nessa fórmula, vai ficar assim. Onde tiver N, eu vou substituir por 41, que é a posição do termo que eu quero encontrar. A razão é 3 e a 1 é 1. Resolvendo essa continha aqui, vamos obter que a 41 é 121. Ok. Tendo encontrado, então, o A11 e o A41, vamos montar a sequência que nós queremos. Nós queremos uma sequência de termos do 11º até o 41º termo dessa PA aqui. O 11º nós encontramos que é 31, o 41º é 121. Nós vamos usar essa fórmula aqui da soma para encontrar a soma de todos os termos aqui, do 31 até o 121. Ok, nós temos aqui, vamos só substituir os dados. O primeiro termo dessa sequência aqui é o 31, o último termo dessa sequência é o 121. A quantidade de termos que eu estou somando é quanto? Aí gera uma confusãozinha, é onde ficou muitas dúvidas. Olha como tem que ficar. A soma dos termos dessa sequência equivale a somar 31 termos. Por que 31 e não 30? Professora, se eu fizer 121 menos 31, dá 30 termos. Então, nessa sequência aqui tem que ter 30 termos. Olha, não. Nessa sequência, se eu partir de 31 até 121, vai ter a soma de 31 termos. Se você fizer manualmente, 31, 32, 33, contar quantos termos tem até o 121, você vai encontrar 31 termos.
Mas, professora, como eu sei que vai ser 31 sem contar um por um? Aí você me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu te explico direitinho por que são 31 termos e não 30, tá bom? Então, só resolvendo essa continha aqui, vamos encontrar que a soma de todos os termos, partindo do 11º até o 41º, é igual a 2.356. Próximo exercício é o exercício 10. Ele também usa uma propriedade da PA, que na verdade nós até já falamos aqui nesse vídeo sobre essa propriedade. Vamos lá. O exercício diz o seguinte: os números da sequência x, 11, y e 21 estão em progressão aritmética. Sendo assim, quanto vale x? Bem, lembra lá no início do vídeo, quando eu fui falar de uma das propriedades da PA, que eu falei que qualquer termo é a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor? Lembra disso? Só recobrando, eu dei essa sequência aqui, e eu falei que, por exemplo, o 5, ele é a média aritmética do seu antecessor, que é o 3, com o seu sucessor, que é o 7. Se eu pegar o 3, somar com 7 e dividir por 2, eu vou encontrar 5. E assim você pode fazer com qualquer um. Se você pegar o 5, somar com 9 e dividir por 2, você vai encontrar o 7. Então, usando essa propriedade, vamos resolver esse exercício. Olha, nessa sequência, quem que é o... Nós não podemos usar essa propriedade no x, porque o x não tem antecessor aqui. E nem no 21, porque o 21 aqui não tem sucessor. Mas quem que é o 11? O 11 é a média aritmética do x com o y, que é o antecessor e o sucessor do 11. Como que nós vamos fazer a média aritmética de x com y? Soma o x mais o y e divide por 2. E isso tem que ser igual a 11. Nós podemos melhorar isso aqui. Podemos multiplicar cruzado. O 2 está dividindo, pode ir multiplicando. Vai ficar assim. Chegamos, então, numa equação, só que tem duas incógnitas aqui. Então, nós não vamos conseguir prosseguir a partir daqui. Vamos deixá-la aqui guardadinha de stand-by e tentar uma outra equação, uma outra resolução para chegar no valor de x, mas não vamos perder essa informação aqui não. Ok, eu disse para você que o 21, nessa sequência, nós não podemos usar essa propriedade, porque ele não tem sucessor. Mas quem que é o y? O y é a média aritmética do seu antecessor, que é o 11, com o seu sucessor, que é o 21. Então, fazendo essa média aritmética, 11 mais 21 dividido por 2 tem que ser igual a y. Se eu multiplicar cruzado aqui, o 2 vai multiplicando, vai ficar 2y, e o 11 mais 21 vai ficar 32. O 2 está multiplicando, vem dividindo, só resolvendo essa equaçãozinha, né? Y é igual a 16. Olha só, encontramos o valor de y, mas quem nós queremos é x. Lembra da informação que nós tínhamos obtido antes? Basta substituir aqui nela o valor de y. Então, vai ficar x mais 16 é igual a 22, logo, x é igual a 6. Próxima questão, que também gerou algumas dúvidas, é o exercício 11, que diz o seguinte: quanto vale a soma dos múltiplos de 7 compreendidos entre 5 e 500? Ok, então vamos entender o que ele quer. Eu quero somar todos os múltiplos de 7 que estão entre 5 e 500. Bem, o que são múltiplos de 7 para começo de conversa? Múltiplos de 7 são números resultantes do produto de 7 com outro número. Como assim, professora? Se eu fizer 7 vezes 1, dá 7. Esse resultado aqui, o 7, é múltiplo de 7, porque resultou da multiplicação, ele é o produto da multiplicação de 7 por 1. Se eu fizer 7 vezes 2, dá 14. 14, então, é um múltiplo de 7, porque resultou da multiplicação de 7 por um outro valor. 21, por exemplo, é múltiplo de 7 também. 28 é múltiplo de 7, porque resultou da multiplicação de 7 por outro número. Ou, em outras palavras, se você dividir o 28 por 7, vai dar uma divisão exata. Então, 28 é múltiplo de 7. E segue a lista, né? São infinitos múltiplos de 7. O exercício aqui, ele não quer todos os múltiplos de 7. Ele quer só os múltiplos de 7 compreendidos entre 5 e 500. O 5, ele não é múltiplo de 7. Se você pegar 5 e dividir por 7, não dá uma divisão exata. Como eu disse, o múltiplo de 7, em outras palavras, é um número que dividido por 7 dá uma divisão exata. O 5 não é.
Mas qual que é o próximo número aqui em múltiplo de 7? 6 também não é. O 7. O próprio 7 é múltiplo dele. Então, essa sequência aqui vai começar pelo 7 e vai indo, destacando todos os múltiplos de 7 até 500. O 500 vai entrar nessa sequência? O 500 é múltiplo de 7? Vamos ver, faz a divisão. 500 dividido por 7 dá 71 e resta 3. Então, se deixou o resto, não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, 500 não é múltiplo de 7. Então, 500 não vai estar nessa sequência. Mas qual que é o número que aproxima de 500 que é múltiplo de 7? Olha, a jogada é fazer assim. 71 vezes 7, se você fizer essa conta, vai dar 497. 497 é o número que mais se aproxima de 500 e é múltiplo de 7. Olha isso, 7 vezes 71, 497. Então, nossa sequência de números múltiplos de 7 entre 5 e 500 vai começar do 7 e vai destacar todos os múltiplos de 7 até o 497. Entenderam? Aqui nós montamos uma sequência de números entre 5 e 500, só que só com múltiplos de 7. Tá bem? Vamos entender então essa sequência. Para começo de conversa, ela é uma PA. Por que ela é uma PA? Aqui é uma PA crescente, porque está crescendo. E se vocês repararem, cada termo é o anterior mais uma razão, que é 7. 7 mais 7 deu 14, 14 mais 7 21, 21 mais 7 28, então está crescendo de 7 em 7. A razão aqui é constante, então essa sequência é uma PA. Então, para resolver esse exercício, vamos usar o que conhecemos de progressão aritmética. O primeiro termo é 7 e a razão, como nós falamos, também é 7. Ok. Para resolvermos essa questão aqui, na verdade, ela pede a soma de todos os múltiplos de 7 compreendidos entre 5 e 500. Então, o que ele quer? Que eu some todos esses valores aqui, do 7 até o 497. Mas lembre, novamente, recordando, para somar todos os termos de uma PA, eu preciso do primeiro termo dessa sequência, do último termo dessa sequência a ser somado, vezes a quantidade de termos que eu vou somar, dividido por 2. O primeiro termo eu tenho, o último termo eu tenho, só que o que falta? A quantidade de termos que eu vou somar. Você sabe quantos termos tem aqui nessa sequência? Esse é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. E aí, esse aqui é qual termo? Quantos termos eu tenho nessa sequência? Na verdade, assim, por lógica, você já resolve isso aqui. Já me responde essa pergunta. Nessa sequência tem 71 termos. Por quê? O primeiro termo é 7 vezes 1. O segundo termo é 7 vezes 2. O terceiro é 7 vezes 3. 497 é 7 vezes 71. Lembra disso? Então, quer dizer que ele ocupa a posição 71ª. Então, tem 71 termos aqui nessa sequência. Mas se você não entendeu, não saberia ter essa sacada, tu pode fazer assim. Concorda aqui. Se eu descobrir a posição ocupada pelo 497, eu vou descobrir quantos termos tem essa posição nessa sequência. Por exemplo, se aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Se esse aqui for o 20º termo, quer dizer que tem 20 termos nessa sequência. Então, se eu descobrir a posição ocupada pelo 497 nessa sequência, eu vou descobrir quantos termos tem essa sequência. Para descobrir isso, eu vou usar a fórmula do termo geral. Então, vamos lá. Eu tenho um termo, que eu vou chamar de A, que ocupa a posição, não sei qual posição é. Então, eu vou deixar N. Então, o termo AN é 497. Substituindo na fórmula do termo geral, AN é 497, o primeiro termo é 7, N é quem eu quero saber e a razão é 7. Distribuir esse 7 aqui para resolver essa continha. 7 menos 7 é 0, então vai ficar 497 igual a 7N. O 7 está multiplicando, vem dividindo. Então, N é igual a 71. Quer dizer que a posição do 497 é 71. Logo, tem 71 termos nessa sequência aqui. Pronto, temos todas as informações para substituir aqui, ó. Na fórmula da soma,
dos termos de uma PA. Temos o primeiro termo, temos o último termo, que nós queremos somar aqui nessa sequência, e temos a quantidade de termos a serem somados. Substituindo os valores, realizando continhas, tá aí a soma dos termos múltiplos de 7 compreendidos entre 5 e 500. O último exercício dessa videoaula que nós resolveremos é o exercício 13, que gerou muitas dúvidas. Ele diz assim: para calcularmos a soma dos 10 primeiros termos de uma PA na qual o primeiro termo é igual à razão e o terceiro termo somado com o oitavo termo é igual a 18. Para resolvermos esse exercício, que vai ter muitos passos, vai exigir ele é um pouquinho mais longo, vamos entender primeiro o que o exercício pede. Ele pede a soma dos 10 primeiros termos de uma PA. Para calcularmos a soma dos termos de uma progressão aritmética, a fórmula é essa aqui. Então, eu quero calcular a soma de 10 termos de uma PA. Vou usar essa fórmula aqui para fazer essa continha. Para usar essa fórmula, eu preciso da quantidade de termos a serem somados, que é o N, e eu tenho. Ele fala que é para eu somar 10 termos. Eu preciso do primeiro termo da sequência, não tenho essa informação. Só sei que o primeiro termo é igual a razão, mas não me fala valor algum. E preciso conhecer o último termo dessa sequência. O último termo vai ser o 10º termo, né? Porque se eu vou somar 10 termos, o último termo vai ser o 10º termo. Também não tenho o 10º termo. Eu tenho o N, mas não tenho o A1, nem o A10. Então, para resolvermos esse exercício, para encontrar a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, primeiramente nós precisamos encontrar quem é o primeiro termo e quem é o 10º termo. Informações que o exercício nos traz. O primeiro termo é igual à razão e a 3 mais a 8 é igual a 18. Ok. Lembrem que o nosso propósito é calcular a soma dos 10 primeiros termos, mas para isso precisamos saber o primeiro termo, descobrir quem é o primeiro termo e quem é o 10º termo. Esse é o nosso propósito. Mas com essas informações aqui, não está muito claro, né, para encontrar esse primeiro termo e o 10º termo. Vamos partir daqui, ó. A 3 mais a 8 é igual a 18. O que isso significa? No momento, nada. Não significa nada pra gente. Mas olha, A3 é um termo dessa sequência que é uma PA. E todo termo de uma PA eu posso reescrevê-lo de acordo com a forma do termo geral. Então, vamos reescrever esse A3 e vamos reescrever esse A8 para ver se nos ajuda. O A3, então, na forma do termo geral, pode ser escrito assim: A1 mais, como é o terceiro termo, o N eu vou substituir por 3, menos 1 vezes a razão. Mas, professora, por que você colocou aqui a razão como sendo A1? Lembra que o exercício fala que o primeiro termo é igual à razão? Então, só para não deixar duas variáveis, porque eu não quero colocar aqui A1 e aqui R, para não ter duas variáveis, duas incógnitas, dois valores que não conhecemos, eu vou deixar o A1 sendo A1 e o R eu vou substituir por A1, porque o exercício diz que R é o mesmo valor de A1 ou A1 é o mesmo valor de R. Então, presta atenção, nessa equação, eu só fiquei sem conhecer o valor de A1. Então, organizando isso aqui, eu posso 3 menos 1 é 2, 2 vezes A1 é 2A1. Aqui eu tenho 1A1 e aqui eu tenho 2A1. Somando isso aqui, eu tenho 3A1. Então, olha só, o terceiro termo dessa sequência é 3 vezes o primeiro. Ok? Então, vamos agora reescrever o A8. O A8 na forma do termo geral, onde tiver N eu vou substituir por 8. O A1 eu não conheço o seu valor, esse N vira 8. E o R eu vou substituir convenientemente por A1, para não deixar duas variáveis aqui. Então, ficou assim, 8 menos 1 é 7, somando isso aqui eu tenho 8A1. Então, o oitavo termo dessa sequência é 8 vezes o primeiro. Onde nós podemos usar isso? Nós podemos substituir nessa fórmula aqui, vou trazer ela para cá, o valor do terceiro termo que eu encontrei e do oitavo termo que eu encontrei. O terceiro termo é 3 vezes o primeiro e o oitavo é 8 vezes o primeiro termo. Olha só, 3A1 mais 8A1
é 11 A1. Então, eu posso isolar aqui o valor de A1 para descobri-lo. Então, o primeiro termo é 18 onzeavos. 18 sobre 11. Esse é o valor do primeiro termo. Muito bom, né? Então, se o primeiro termo é 18 sobre 11, a razão também é, porque eles são iguais. Muito bem, o primeiro termo eu já descobri. Falta descobrir quem? O 10º termo. Para descobrir o 10º termo, para determinar um termo de uma PA, novamente eu vou usar quem? A fórmula do termo geral. Como é uma PA, o 10º termo pode ser escrito através dessa forma. Onde tiver N, eu vou substituir por 10. O A1 eu já conheço o seu valor, 18 sobre 11, e a razão também eu conheço o seu valor. Então, vai ficar assim. Ficou um pouquinho feio porque mexe com fração, né? Mas a gente pode organizar isso aqui. Eu não vou fazer 10 menos 1, não. Eu vou, para facilitar, eu vou fazer assim, eu vou distribuir esse número para todos os termos desse parênteses. Então, vai ficar 18 sobre 11 vezes 10 e 18 sobre 11 vezes menos 1. Então, fica assim. Por que eu fiz isso? Porque aí facilita, eu posso 18 sobre 11 menos 18 sobre 11 é zero. Então, o 10º termo é 180 sobre 11. Ok, então já achei o primeiro termo, já achei o 10º termo. Posso, então, fazer a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Onde tiver N, eu vou substituir por 10, porque são 10 termos que eu quero somar. E vou substituir os valores de A1 e de A10. Tá aqui substituído, vamos realizar essa continha. Novamente, com fração ficou um pouquinho feio, né? Eu vou somar esses dois valores do parênteses primeiro, vai ficar isso. Como os denominadores são iguais, tá bem facinho de somar, né? É só somar os numeradores e conservar os denominadores. 18 mais 180, 198, e conservo 11. Multiplicação de fração. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Debaixo do 10 tem o número 1. Então, aqui é 10 sobre 1. Vai ficar 198 vezes 10 e 11 vezes 1. Ficou assim, então. Divisão envolvendo fração. Como eu faço? Conservo a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo é 2 sobre 1. Então, invertendo ela, vai ficar 1 sobre 2. Realizando continhas, você vai encontrar esse valor. A soma dos 10 primeiros termos dessa PA, dessa sequência, é 90. Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, que tenha ajudado vocês e continue com as atividades.